capítulo 7, nós vamos ler o verso de número 12. A nossa porção de hoje chama Ekev, que significa por causa ou pois que. Está escrito assim no versículo 12 do capítulo 7 de Devarim, que no português é Deuteronômio. Pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai, o Senhor seu Deus, manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele e a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo, trigo, vinho, azeite de oliva e animais, na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados que todos os outros povos. Não haverá homens nem mulheres estéreis entre vocês, e o mesmo ocorrerá com os seus animais. O Senhor removerá toda a enfermidade de vocês. Ele não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças com que castigou o Egito, como vocês sabem bem. Em vez disso, ele as enviará a quem os odeia. Destruam todos os povos que Adonai, o seu Deus, entregar a vocês. Não demonstrem piedade e não sirvam aos deuses deles, pois isso seria uma armadilha para vocês. Pode ser que vocês pensem: estas nações são mais numerosas que nós, como as expulsaremos? Contudo, não tenham medo delas. Lembrem-se do que Adonai, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito, as grandes provas que vocês mesmos viram, e os sinais, as maravilhas, a mão forte e o braço estendido pelas quais o Senhor, o seu Deus, os tirou. O Senhor fará o mesmo a todos os povos temidos por vocês. Até aí, em nome do Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor, queridos. Pai, em nome de Yeshua, Senhor, bendito és tu, exaltado e sempre, Pai, entronizado em meio à tua palavra. Senhor, fale conosco, ministre o nosso coração, que a tua palavra vá, produza o resultado para o qual está sendo enviado a cada um de nós nesta noite, em o nome de Yeshua. Amém? Queridos, essa é uma porção muito especial para nós nessa noite, porque é uma porção que Deus está reforçando a sua aliança com o seu povo. Aleluia! Aleluia! Deus está usando a vida de Moisés, de Moshe, para reafirmar aquela nova geração que está por entrar na terra prometida. E Moisés está dizendo que Deus está ali renovando essa aliança. E a palavra de Deus para eles é uma palavra poderosa. E essa palavra é para a nossa vida também, em nome do Senhor. Amém? É uma palavra que Deus está falando assim para os irmãos, para aquela geração. Olha, Deus, Ele está renovando a sua aliança com vocês. E Deus está dizendo que vocês vão ser prósperos, que vocês vão ser abençoados na terra que Ele jurou a vocês. Deus está dizendo que vocês, quando entrarem nessa terra, vocês não terão enfermidades no meio de vocês, nem dos animais. No meio de vocês não haverá ninguém estéril, nem no meio dos animais. O Senhor começa a relatar bênçãos que estariam acontecendo no meio do povo. E Ele diz mais, e Ele fala assim: e todo o povo que vocês tiverem que enfrentar, não temam eles, não precisam se preocupar, pelo contrário, vão, lutem, porque o seu Deus, Ele vai trovejar, Ele vai pelejar por vocês, da mesma forma que Ele pelejou contra Faraó e contra o Egito. E nenhuma das pragas que foi lançada no Egito, nenhuma delas recairá sobre vocês. Aleluia.
Então Deus está, através de Moisés agora, liberando uma palavra sobre a vida daquela geração que vai entrar na Terra Prometida. E essa mensagem eu estava lembrando que tempos atrás eu falei sobre ela, sobre a importância de ouvir e a importância de cumprir, que é uma palavrinha no hebraico, shema e shemar, uma palavrinha bem parecida, shema, ouvir, e shemar, cumprir, obedecer. Só que essas palavrinhas aí, pastor, não, mas para nós, o importante é gravar o quê? É o ouvir e o cumprir, é o que significa. Então Moisés, ele está trazendo para o povo ali a necessidade deles ouvirem a palavra de Deus e de cumpri-la. Isso daí, nessa porção, é o tema principal para nós. É o ouvir e atentar a palavra de Deus para cumprir. Por quê? Porque Moisés está liberando essa palavra sobre eles, mas existe essa necessidade. Eles iriam precisar atentar para tudo aquilo que Deus estava falando com eles, para que eles não caíssem no laço. E foi o trecho que nós lemos. O trecho que nós lemos, o Senhor falava assim para eles, que eles deveriam destruir todos os povos que Adonai, o seu Deus, entregar a vocês, não demonstrem piedade e não sirvam aos deuses deles, pois isso seria uma armadilha para vocês. Isso está no versículo 16. Isso daqui Deus está falando, queridos, sobre a idolatria. A idolatria, com certeza, foi uma das piores coisas que aconteceu ao povo de Deus. Porque quando Deus tira o povo lá do Egito, queridos, com braço forte, com mão estendida, como nós vimos aqui, e o povo começa a percorrer o deserto não é nada. Amém? Por mais que o deserto tenha sido um período, sabe, de muita tribulação, mas o deserto com Deus não é nada, desde que a pessoa escute e a pessoa obedeça a palavra, a voz do Senhor. A pessoa passa pelo deserto facilmente, mas a pior coisa que aconteceu durante a trajetória no deserto foi o povo começar a permitir a idolatria no meio deles. Por quê? Porque quando eles saíram do Egito, e nós já vimos isso em porções passadas, saiu junto com eles lá do Egito muitas nações, na verdade. Não foi só o povo hebreu. Saiu muitos povos, muitas pessoas começaram a crer no mesmo Deus de Israel e começaram a caminhar junto com o povo de Deus. E esses povos, essas pessoas, elas cultuavam a outros deuses. Só que a partir do momento que eles viram os sinais de Deus lá no Egito, eles atentaram. Eles começaram a observar e falaram: opa, o nosso Deus, diante desse Deus, não é ninguém, não é nada. Nós precisamos caminhar com esse povo. Nós precisamos atentar para esse Deus. Nós precisamos servir a esse Deus. Então, quando eles foram saindo do Egito, esses povos saíram junto. Só que quando eles começaram a caminhar no deserto, esses povos, vendo que Moisés estava no monte 40 dias, 40 noites, Moisés estava demorando para voltar, esse povo, que outrora servia a outros deuses, começou a injetar isso, começou a contaminar os hebreus, dizendo: olha, nós precisamos ter um Deus para quem nós possamos olhar, cultuar, tocar até mesmo, e ver que esse Deus foi o Deus que nos tirou lá da terra do Egito. E ali, eles se permitiram essa contaminação e produziram ali o que nós conhecemos, o bezerro de ouro. E ali a idolatria entra e começa a trazer todo tipo de malefícios no meio do povo de Deus. Porque com isso começou a operar cada vez mais a murmuração, os questionamentos,
E aí o povo começou a ser corrompido. E Deus está dizendo para essa nova geração, através de Moisés, Deus está dizendo: olha, vocês vão pelejar com outros povos, não precisam temer esses povos, mas quando vocês forem e vencê-los, não atentem para os seus deuses. Não permita que a idolatria entre no meio de vocês. Então eles deviam atentar para que a idolatria não mais viesse corrompê-los, para que a bênção do Senhor pudesse estar sobre eles. Amém? E trazendo para nós, nos dias de hoje, queridos, nós, com certeza, nós já aprendemos e sabemos muito bem. Pastor, idolatria, eu não tenho questão de idolatria. Eu não cultuo imagens, eu não cultuo outros deuses, isso daí eu tiro e sei muito bem. Mas hoje nós vivemos uma idolatria moderna. Amém? Hoje, os evangélicos, vamos dizer assim, os cristãos da atualidade, eles têm uma idolatria moderna. E isso eu também já comentei em outros cultos. Às vezes não idolatria um santo, mas idolatra o santo pastor, idolatra o santo apóstolo, idolatra pessoas. Às vezes não idolatra pessoas, mas às vezes idolatra um filho, um esposo, uma esposa, idolatra muitas vezes um bem, né? Ninguém pode tocar, ninguém pode falar mal, ninguém pode fazer nada contra algo, e a pessoa muitas vezes ela acaba se irando. Então hoje em dia é muito comum isso acontecer na vida de muitas pessoas, idolatrar alguma coisa, não um santo, mas de repente um bem. Tem pessoas que idolatram a sua igreja. Você não pode falar mal da igreja dela, que a pessoa ela se transforma, a pessoa ela pensa e acredita que só a igreja dela está certa e que todas as outras estão erradas. Então existe uma idolatria moderna que acontece no coração das pessoas, e que isso muitas vezes pode trazer também uma contaminação para a vida dela. Como assim uma contaminação? Querido, querida, é a contaminação que a pessoa ela não se permite analisar nada. Amém? Ou seja, ela não se permite analisar friamente, falando, algumas situações. Poxa, será que eu estou colocando, demais a minha confiança nisso? Será que eu estou me apoiando demais nestas coisas? Será que verdadeiramente Deus está se agradando disso que eu estou fazendo? Será que eu não estou me apegando demais nessas coisas? Eu era assim, criado. Então, existe uma idolatria hoje muito operante dentro das igrejas. Não se adora a outros deuses, a santos, mas a idolatria hoje parece que mudou de figura, né? A idolatria hoje parece que mudou o cenário um pouco. E o Senhor está alertando o seu povo: vão, pelejam, mas não permita de forma alguma que a idolatria entre no meio de vocês. Aleluia. E a palavra do Senhor diz também sobre não temer os povos. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: a quem nós devemos temer? Nós devemos temer somente a Deus. Amém? Nós devemos temer somente a Deus. Por quê? Porque somente Deus tem o poder de pegar o homem, amém? De matar o homem e ainda pegar a alma deste homem e lançar no Seol, lançar no inferno. O homem, o ser humano, pode tirar a vida do outro, mas não tem o poder de tocar na alma do ser humano. Amém? E aí a Bíblia vai dizer a quem nós devemos temer. Não devemos temer o homem, que pode sim tirar a nossa vida, mas não tem condições e poder de tocar na nossa alma. Mas nós devemos temer a Deus, que esse sim pode exterminar o homem e ainda pegar a alma e lançar no inferno.
Então, se tem alguém que nós devemos temer, é a Deus, ao Senhor. E Deus tem uma promessa sobre a vida do seu povo, porque o povo tem receio. Falou, imagina, tem povos que são preparados, tem povos que o exército deles são bem maiores do que os nossos. Como nós vamos pelejar contra eles? E Deus está usando Moisés dizendo, não temam aqueles que vocês pensam ser maiores do que vocês. Porque da mesma forma que eu fiz com o Egito, o faraó, assim eu farei com esses povos também. Eu serei com vocês. Aleluia! O que eles deveriam atentar? Eles deveriam atentar simplesmente em ouvir a palavra do Senhor e serem obedientes. A nossa vida como cristãos, como homens e mulheres de Deus, amados, muitas vezes nós colocamos mais peso, carga, do que deveríamos. Muitas vezes nós aqui colocamos mais dificuldades do que deveríamos. A palavra nos ensina que os mandamentos do Eterno, nosso Deus, não são penosos. Ou seja, se nós atentarmos a eles e procurarmos obedecê-los, nós vamos viver o favor de Deus e vamos nos alegrar lá na frente. Só que às vezes a gente vê uma palavra e a gente coloca muitas vezes os porquês. Poxa, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas tem que ser assim? Poxa, mas não podia ser assado? Quando na verdade deveria caber a nós o ouvir e o cumprir. Amém? E o obedecer a palavra do Senhor. E é isso que Moisés está dizendo. Dizendo a eles, vocês vão entrar numa terra prometida, uma terra que Deus prometeu aos seus antepassados, e vocês estão entrando nessa terra agora. Só que atentem para os mandamentos de Deus, atentem para a sua palavra e principalmente procurem obedecê-la, para que vocês possam ser abençoados na terra que o Senhor teu Deus introduzirá a vocês. Vamos para o capítulo 8, nós vamos avançar um pouquinho. O capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo 8 de Devarim, Deuteronômio, diz assim, capítulo 8, versículo 1 em diante: obedeçam a todas as ordenanças que eu entrego a vocês hoje, para que vivam, aumentem em número, entrem e tomem posse da terra que o Senhor jurou aos seus antepassados. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor os guiou nesses 40 anos no deserto, humilhando-os e testando-os com o objetivo de saber o que estava em seu coração, se vocês obedeceriam aos seus mandamentos ou não. Então, o período do deserto, que durou 40 anos, foi um período onde, na verdade, Deus, o tempo todo, estava sondando o coração do povo para ver se eles seriam obedientes ou não. Durou 40 anos por quê? Porque foi um período onde o povo permanecia, um povo de dura serviço, um povo que questionava demais, e isso gerou essa consequência de caminharem no deserto 40 anos. E a palavra diz, por que isso tudo aconteceu? Porque Deus estava com isso sondando o coração de cada um deles. Amém? E continua dizendo assim no versículo 3: Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com maná, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então olha só que tremendo isso, queridos. Deus permitiu que o povo então permanecesse no deserto, e a palavra diz que quando eles clamavam, tinham fome, Deus enviava um maná. E esse maná, existe uma curiosidade muito interessante
que nós já ouvimos falar também, o maná, ele era um alimento sobrenatural. Amém? Por que sobrenatural? Porque os estudiosos, eles apontam, estudiosos quando eu digo, os rabinos, judeus, que têm uma profundidade maior na Bíblia, eles dizem que o maná, ele era semelhante ao alimento que muitos dizem se aproximar do pão, mas não necessariamente, seria, mas eles dizem assim, que o maná, quando a pessoa ele se alimentava, o maná ele tinha a proeza de gerar o sabor e o gosto daquilo que a pessoa estava desejando se alimentar. Então, se a pessoa tinha desejo de comer um pão fresquinho, a pessoa sentia o sabor de um pão fresquinho. Se a pessoa estava necessitando ali de experimentar, seja uma carne, seja uma fruta, seja qualquer coisa, ela pensava e o maná proporcionava esse sabor a essa pessoa. Então era um alimento sobrenatural, que trazia, saciava a necessidade da pessoa. Então paremos para imaginar, milhões de pessoas, cada um pensando uma coisa. Então de repente uma família tinha desejo de comer carne, o maná se convertia para aquela família em carne, sabor de carne. De repente outra família, o desejo não, aquela família é mais vegetariana, Não, nós queremos e gostaríamos que tivesse sabor aqui de legumes, de frutas, de verduras, e de repente aquela família, ela passava a sentir esse sabor. E o maná supria a necessidade de todas as pessoas, por quê? Porque é um alimento sobrenatural, espiritual. Um outro ponto curioso também do maná, que nós também já estudamos, já vimos, era o quê? Que o maná, ele tinha uma validade. Amém? Só que essa validade, quando chegava ao Shabat, ela dobrava. Ou seja, Deus falou para Moisés e falou para o povo: durante os 6 dias, vocês vão pegar apenas uma porção. Ou seja, vocês não vão guardar para o dia seguinte. E quem era curioso e pegava e guardava para o dia seguinte, quando ia lá para tentar comer, chegava lá e estava cheio de bicho. Então o maná ele também tinha essa peculiaridade, que se diz, ele também tinha isso. Ou seja, era um alimento sobrenatural que quando alguém não atentava para a palavra de Deus, essa pessoa não era abençoada. Ela ia lá para tentar comer do maná e o maná estava cheio de bicho. Mas quando a pessoa, ela atentava para a palavra de Deus, por exemplo, no Shabat, aí ele tinha que ir lá e pegar uma porção dobrada. Aí quando chegava no outro dia, e ela ia correndo lá, para ver se de repente estava com bicho, e chegava lá, não estava. O maná estava normal e fresquinho, e eles podiam saciar a fome deles. Então era um alimento sobrenatural. E Deus, durante os 40 anos, fez questão de providenciar algo sobrenatural para a vida do seu povo. Então, uma vez mais, quando há obediência à palavra de Deus, aquilo que nós ouvimos, Deus, Ele entrará com o sobrenatural na nossa vida. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Existe um sobrenatural para a vida de todo aquele que ouve e obedece a palavra de Deus. Eu vou dizer uma vez mais. Existe um sobrenatural sobre a vida de todo aquele que ouve e obedece a voz de Deus. Que eu e você possamos ouvir, e mais do que ouvir, que nós possamos obedecer a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que nós todos desejamos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. E o sobrenatural de Deus não vem para quem é desobediente. O sobrenatural de Deus vem para aquele que ouve e obedece, ou seja, que pratica a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Amém? Vamos ver. Eu entendi
assisti aos 10 mandamentos, a terra prometida. Passou a terra prometida e está passando novamente. Exato. Ajuda a gravar mais. Ajuda, e agora está passando Jesus. Então, Isso. eu não assisto novela da Globo. Eu pego a do 7 que tem entendimento, falando sempre sobre a Bíblia. Amém. Já traz um pouco mais de compreensão, Isso, né, irmã Maria? isso. Bendito seja Deus. Aleluia. E aí no versículo, deixa eu ver aqui, 11. Vamos ver ainda no capítulo 8, versículo 11. Diz assim: não se esqueçam do Senhor seu Deus, deixando de obedecer às suas ordenanças, às regras, aos regulamentos que hoje entregam. De outro modo, depois de vocês terem comido e estarem satisfeitos, após construírem boas casas e nelas viverem, e aumentarem o gado, os rebanhos, a prata, o ouro e tudo mais que possuem, se tornarão orgulhosos e esquecerão do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, onde viviam como escravos, que os guiou através do deserto vasto e temível, com serpentes venenosas, escorpiões e seca, como com o solo ressecado, que tirou água da pedra para vocês, que os alimentou no deserto com o maná, algo desconhecido pelos seus antepassados, enquanto ele os humilhava e testava com o objetivo de afinal fazer o bem a vocês. E pensarão em seu coração: meu poder e a força da minha mão me deram esta riqueza. Não, lembrem-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês força para obter riquezas, com o objetivo de confirmar a sua aliança, feita a seus antepassados, como acontece até o dia de hoje. Amém? Amém. Bendito seja Deus. Então, quem é que nos dá força e condição de prosperarmos, senão o Senhor? Aleluia! Quem é que nos dá condição e força para prosperarmos, senão o nosso Deus? E Moisés está alertando aqui essa geração que vai entrar na terra. Essa geração é uma geração muito abençoada. Amém? É uma geração que vai viver a bênção do Eterno na sua plenitude, se eles atentarem para a palavra de Deus. Porque, querido, qual é a pessoa, vamos dizer assim, qual é o país? Qual é o país? Vamos pensar no Brasil. O Brasil hoje, em relação à saúde, está uma bênção? Não. Postos de saúde, hospitais, né? Está péssimo. Rio de Janeiro, São Paulo, todas as capitais. Nós temos informações aí de que a saúde é muito precária. Não é verdade? Então imaginemos o seguinte: imaginemos uma nação, um povo, onde não há enfermidades no meio deles. Imagine ir no hospital, melhor, para que hospital? Não é verdade? Para que hospital, se na verdade ninguém fica doente? Imagine uma família dentro dessa nação, todos os lares, todas as famílias prósperas, férteis, a mulher podendo gerar filhos, os animais também se multiplicando. Ou seja, aonde se olha há prosperidade. Imaginemos uma nação assim. É a nação que Deus está declarando ao seu povo. Se vocês ouvirem a voz do Senhor e atentarem e obedecerem, no meio de vocês não haverá enfermidade, no meio de vocês não haverá estéreis, nem o homem e a mulher, como também no meio dos animais. Ou seja, vocês serão uma terra verdadeiramente deleitosa. O textos antes, versículos antes, fala dos alimentos, dos frutos que eles iriam colher na terra, frutos em abundância. Então, é uma geração que está recebendo o favor de Deus de forma plena. O Senhor está renovando a sua aliança com eles,
mas existe um alerta. Deus está falando através de Moisés: cuidado, cuidado, porque quando vocês estiverem vivendo tudo isso, estiverem nas suas boas casas, estiverem vendo o gado, os animais se multiplicando, o ouro, a prata em abundância, cuidado para vocês não começarem a pensar que foi a força do meu braço que me deu condições de conquistar tudo isso. Ah, foi porque eu trabalhei, foi porque o meu intelecto, a minha capacidade de administrar, a minha capacidade de negociar, foi tudo condições, a força do meu braço que me deu essas riquezas. E Deus está falando: cuidado para vocês não começarem a pensar assim, porque quem dá a vocês condição de prosperar é o Senhor, o seu Deus. Amém? Amém. Então, tudo que nós possuímos, nós já estamos indo para o final, tudo o que nós possuímos é Deus quem nos dá condições. Amém? Lá na escola de hebraico, eu já comentei isso com vocês, eu aprendi alguns verbos que não existem para o povo hebreu, judeu. E um deles é preciso, precisar e ter. Ter também é um verbo que eles dificilmente até conjugam ou declaram. Eles não dizem assim: olha, eu tenho, vou dizer assim, eu tenho uma Bíblia, eu tenho. Não, eles não declaram o ter. Eles dizem que eles, deixa eu ver a palavra certinha, eles declaram que naquele momento eles estão tendo o uso, é como se eles tivessem a condição de uso, eles não têm como propriedade, é deles. Não, eu tenho a condição de uso, eu estou usufruindo, no momento eu estou usando, usufruindo desta Bíblia. Eu não tenho, ela não é minha, eu estou usufruindo dessa Bíblia, ok? Por quê? Porque eles entendem que todas as coisas pertencem a Deus, nada é meu, nada é teu, tudo pertence a Deus. E isso é tão claro, queridos, que muitas vezes nós não nos apercebemos, porque aquela velha história: nu chegamos a este mundo, e nu nós iremos partir. Amém? Ou seja, nós chegamos sem nada, e nada iremos levar deste mundo também. Então, por que sair declarando: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu possuo isso, eu possuo aquilo, como se aquilo... Na verdade, nós nada temos. Amém? O que nós achamos ter, na verdade, nós estamos usufruindo por um determinado tempo, um período da nossa vida terrena. Então, o povo de Deus, eles costumam declarar isso: eu não tenho nada. O que na verdade eu estou fazendo é usufruir daquilo que o Eterno permitiu que momentaneamente estivesse em minhas posses. Então, é o que nós aprendemos também. Bendito seja o nome do Senhor. A porção, ela vai continuar alertando eles em relação aos acontecimentos, a coisas que aconteceram lá atrás. Por exemplo, vai falar no capítulo 9 sobre a questão do bezerro de ouro, quando Moisés se ausentou e ali Deus entregou as pedras, né? E ali escritos os mandamentos, e depois o povo construiu ali o bezerro de ouro, e Moisés ficou irado com aquela situação, quebrou as pedras. Moisés, ele vai continuar apontando que depois o Senhor entregou a eles novamente pedras, os mandamentos. E no capítulo 10 fala uma coisa interessante, eu gostaria que nós lêssemos para a gente poder concluir. A palavra no capítulo 10, o versículo de número 16, tem algo interessante aqui para nós. A vontade de Deus, querido, querida, a vontade de Deus é sempre
que a palavra dele esteja no nosso coração. Amém? Deus, ele está apresentando a palavra em pedras, mas a palavra deveria estar no nosso coração. Jeremias 31 fala sobre isso. Chegaria um tempo que a palavra não mais estaria em pedras, mas estaria no nosso coração. O povo de Deus, eles tinham algo que representava a aliança, e esse algo era a circuncisão. A circuncisão era um ato que eles faziam em todas as crianças. Era o que hoje muitos pensam ser como uma operação de fimose, Eles faziam isso em todas as crianças, um ato de circuncisão que representava ali uma aliança com Deus. Então era um ato físico mesmo. Só que aqui no capítulo 10, versículo 16, olha só o que está escrito: portanto, circuncidem o prepúcio do seu coração, e não sejam mais teimosos, pois o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e assombroso, que não favorece ninguém e não aceita subornos. Então, o fato de muitas vezes existir uma preocupação extrema em demonstrar uma aliança para Deus, Deus no final desse texto está dizendo assim, que Deus não é um Deus que se permite subornar. Deus não é um Deus de suborno, ou seja, eu faço algo para dizer para Deus, olha, eu estou fazendo isso, viu? Então o Senhor deve me abençoar porque eu estou cumprindo com isso. Só que no dia a dia, na demonstração daquela aliança, nada é feito. Ou seja, eu escuto, mas eu não pratico. Ah, mas o meu físico eu tenho a marca. Olha, eu sou um circuncidado. Ou seja, no meu físico eu tenho essa aliança com Deus, mas eu escuto, mas eu não obedeço. E aí a palavra diz assim, que eles deveriam ser circuncidados aonde? No coração. Por que no coração? Porque no coração eles vão se preocupar em ouvir e obedecer. E não se preocupar com o estereótipo. E não se preocupar com a aliança no físico. Olha, eu passei pela circuncisão, eu tenho a marca, com isso eu mereço ser, eu devo ser abençoado por Deus. E aí a palavra diz que ninguém suborna a Deus. Eu e você, nós não temos e não podemos, amém, fazer nenhum tipo de ato com o intuito de subornar a Deus. É aquela pessoa que pensa assim, eu dou uma oferta muito alta, um dízimo muito elevado, Deus tem que me abençoar com prosperidade. E infelizmente tem muitos lugares que ensinam, às vezes, isso. Façam votos com Deus, e Deus ele vai te honrar. E a pessoa muitas vezes com isso quer subornar a Deus. E ninguém suborna a Deus. Amém? Moisés está ensinando aquela geração que vai entrar na terra, que eles seriam abençoados, mas eles deveriam ouvir, chamar e obedecer, chamar, ouvir e obedecer a voz de Deus para serem prósperos e abençoados. Amém? Que com essa porção, eu e você, nós possamos atentar cada dia mais sobre o ouvir e sobre o praticar, o obedecer a palavra de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir dizendo também o seguinte: a necessidade que eu e você temos de cada dia mais crescermos diante da palavra do Senhor. Eu acho que é um dos fatores primordiais, para o povo de Deus. Nós a cada dia devemos evoluir diante da palavra do Senhor, e que o Pai, o nosso Deus, ele possa nos dar esse entendimento cada dia mais. Amém? Vamos orar em nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Yeshua, Senhor,
que esta palavra ministrada aos nossos corações possa verdadeiramente acrescentar em nossas vidas. Senhor, a circuncisão física, ela representava uma aliança, mas na tua palavra menciona e declara que essa circuncisão ela deveria acontecer principalmente, Pai, no coração, porque ao ouvir a tua palavra eles deveriam atentar e obedecê-la. Em nome de Yeshua, Senhor, nos dê esse entendimento, nos dê essa compreensão, Pai, que verdadeiramente, em nome do Senhor, possamos ouvir e praticar, possamos crescer na graça, no conhecimento das Escrituras e, Senhor, sermos obedientes a ela. Em o nome do Senhor, meu Deus, da mesma forma que este povo estava recebendo essa palavra profética sobre a vida deles, Senhor, eu te peço em nome de Yeshua, que seja uma palavra profética sobre a nossa vida, sobre a vida de todas as pessoas que estão ouvindo essa ministração, Pai, que seja uma palavra profética, em nome de Yeshua, que todos que ouvirem a tua palavra, Shema, e todos que obedecerem a tua palavra, o Shema, que sejam prósperos, que sejam abençoados para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, que a tua palavra ela prospere em nossas vidas. Eu te peço junto com os meus irmãos, em o nome do Senhor, para a tua glória. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amado.